Bom dia, mais um devocional aqui no Salmo 15 com o pastor Jonathan aqui, passando para fazer esse nosso tempo de nós pensarmos em Deus. Nós começamos ontem falando no Salmo 15, um Salmo de Davi, escrito no momento em que Davi trouxe o tabernáculo do Senhor para dentro da cidade de Jerusalém e colocou ali no Monte Sião. O tabernáculo era uma tenda onde ficava ali a Arca da Aliança e era o sinal visível da presença de Deus entre o povo. Toda a vida religiosa do povo de Israel deveria ser vivida em torno do templo. Todos os homens, todas as pessoas deveriam ir ao templo ali fazer as suas orações, fazer os seus sacrifícios e assim ter uma comunhão com Deus. Nesse Salmo 15, Davi traz as características da vida de um justo. As características de integridade da vida do justo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre a vida dos justos, uma vida de integridade. A vida do justo é uma vida de integridade. A gente viu com base no Salmo 15, que é um salmo que completa, no Salmo 14, que é o salmo que completa o Salmo 15, qual é a vida dos ímpios, né? Uma vida triste, uma vida voltada para a calúnia, uma vida voltada para a violência, uma vida voltada para obter sucesso, uma vida voltada para conseguir ter riquezas, e isso a qualquer custo, mesmo que tenha que se usar a violência, o roubo ou qualquer outra coisa. A gente percebe também os efeitos do pecado no nosso dia, não somente aquilo que a Bíblia mostra. Muitas pessoas dizem assim, não, a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro religioso, um livro que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê os traços de vida do ímpio, a gente consegue fazer um paralelo muito seguro, um paralelo muito visível. Você deve compreender e ver os efeitos do pecado da vida dos ímpios no mundo que nós vivemos. Tudo de ruim que acontece aqui nesse mundo é fruto do pecado, é fruto dos efeitos do pecado na nossa vida, no nosso corpo, é fruto das ações do diabo, é fruto das seduções do mundo. Então a gente percebe na nossa vida diária os efeitos do pecado, o efeito, as características da vida das pessoas ímpias. Elas estão correndo atrás das coisas materiais, elas não se importam com ninguém, elas não têm reverência com aquilo que é sagrado, elas não respeitam o pai e mãe, elas não respeitam a família. Nós percebemos tudo isso acontecendo no dia a dia da gente. Mas tudo de bom e graças a Deus, Deus preservou através da sua graça muitas coisas boas. Tudo aquilo de belo que a gente vê nesse mundo, mesmo quando não vem de pessoas que são pessoas justas do ponto de vista de que já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, vem de Deus. É a graça comum acontecendo no meio do mundo que a gente vive, né? Então, as características de virtude das pessoas justas, daquelas pessoas que vão morar com Deus, é o centro desse salmo. Davi vai expressar aqui como vivem as pessoas que já entregaram as suas vidas a Jesus, como vivem as pessoas que já entregaram as suas vidas a Deus. E eu quero alistar aqui então e deixar bem claro que não são essas características que levam essas pessoas para o céu. Não é praticar essas coisas através de boas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Somos salvos pela graça de Deus naquilo que Jesus fez por nós, não naquilo que eu mesmo faço. Através dessas características de virtudes da vida do salvo, é expresso aqueles que já são salvos, ou seja, nós identificamos as pessoas salvas através dessas características que Davi mencionou aqui. E Davi dividiu essas características em características positivas e características negativas. E aí no versículo 2 ele vai falar que a pessoa salva, ela é aquela que vive com integridade, o justo vive com integridade. A palavra integridade aqui, ela dá a entender de que é aquela vida da pessoa que não falta nada, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que no caráter dela está presente tudo aquilo que é de bom e positivo. E essa palavra de Davi também aponta para Cristo, com toda certeza. Nós temos muitas falhas no nosso caráter. Jesus era perfeito e íntegro em tudo aquilo que ele era como homem aqui nesse mundo. A segunda característica do justo, aquele que vai morar no céu com Jesus, aquele que tem a segurança do lar eterno, é que ele pratica a justiça.
Isso tem a ver aqui não somente em conhecer justiça, mas viver uma vida correta, uma vida que é exemplificada através dos bons frutos na nossa vida diária. Também outra característica é que fala a verdade. O versículo 2 fala que de coração fala a verdade. Tão difícil a gente encontrar pessoas que sejam sinceras hoje, né? Nós vivemos um mundo de muita falsidade, de muita aparência, e encontrar pessoas que são sinceras de coração, que falam a verdade, muitas vezes é até um choque para a gente. A gente está mais acostumado com a falsidade do que com a verdade. Também o justo é aquele que despreza aquelas pessoas que o Senhor rejeita. Quem são as pessoas que o Senhor rejeita? São aquelas pessoas impenitentes, são os pecadores que eles são impenitentes, eles não se arrependem, são zombadores de Deus, eles procuram viver uma vida afastada de Deus e deixam isso bem claro. Nós temos que nos afastar desse tipo de pessoa. Também os justos são aqueles que temem o Senhor. O versículo 4 diz que eles temem ao Senhor, eles honram as pessoas que temem ao Senhor, ou seja, nós nos afastamos dos ímpios, daqueles que não querem conversa com o Senhor, e nós nos aproximamos, nós honramos as pessoas que estão buscando viver como Deus deseja, buscando viver uma vida correta diante do Senhor. E também os justos são aqueles que eles, quando juram, quando fazem uma promessa, eles cumprem aquela promessa, ainda que isso possa lhes trazer algum tipo de prejuízo. Ou seja, eu faço uma promessa, eu vou cumprir essa promessa, mesmo que eu tenha que pagar alguma consequência difícil para a minha vida, tendo que cumprir o meu voto. Isso são as características positivas do justo. É isso que o justo faz, né? Então nós vimos aqui que o justo é alguém que ele vive com integridade, o justo ele pratica a justiça, o justo ele fala a verdade de coração, ele despreza aquelas pessoas que não se voltam para o Senhor, mas ele ama e honra aquelas pessoas que buscam viver de acordo com aquilo que Deus quer, e ele cumpre as suas promessas, mesmo que isso cause um prejuízo próprio. Mas o justo não faz. Agora nós temos as características negativas, as virtudes negativas que Davi menciona aqui. Aquilo que o justo não faz. Ele não difama com a sua língua. Olha, a Bíblia é muito séria, fala muito seriamente contra o pecado da maledicência, contra as fofocas, contra as pessoas que eles procuram saber detalhes da vida de alguém para anunciar aos outros, para fofocar aos outros. A Bíblia diz que Deus odeia aquele que dissemina contenda entre os irmãos. Então tome muito cuidado, se você é um justo, tome muito cuidado para você não pecar com o uso da sua língua. Também o justo, ele não faz mal ao seu próximo. Não somente não faz mal através da sua língua, como ele não pratica alguma ação errada contra o seu próximo. É muito importante que não somente a gente não fale mal, mas que a gente não pratique também o mal. O justo, a Bíblia vai mostrar aqui, Davi está mostrando aqui no versículo 3, que ele não lança calúnia contra o seu vizinho. A ideia aqui é de ofender o vizinho, né? É você pegar algo desonroso para ofendê-lo, para desmoralizá-lo, para envergonhá-lo. Ou seja, às vezes a gente é complicado a vida que a gente vive, o relacionamento com os vizinhos, mas o justo, ele tem que tomar muito cuidado para não ter problemas aí com o seu vizinho. Também o justo, ele não empresta dinheiro com juros exorbitantes. Nós vivemos tempos em que pessoas que têm dinheiro podem colocar o dinheiro para trabalhar para elas. E isso, até de certa forma, é justo, porque o dinheiro, se ele não receber juros, ele se desvaloriza. Então, é correto, de certa forma, o acréscimo de juros em dinheiro, porque senão você emprestou R$100 e quando você for receber aqueles R$100 não valem mais R$100. Mas a Bíblia, ela proíbe quando você empresta um dinheiro e você cobra com usura, ou seja, com juros exorbitantes, e a pessoa que vai pagar, ela se desgasta, né? Ela sofre para pagar. Isso é pecado diante do Senhor. Também a Bíblia vai mostrar que o justo não aceita suborno contra o inocente. Mesmo que se pague, o justo fala, não, isso não é comigo, eu vou pagar você para você mentir no tribunal. O justo, eles não fazem isso, eles fogem de todos esses tipos de conflitos e de coisas pecaminosas. O Espírito Santo, graças a Deus, o Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida de integridade. Por nós mesmos, nós não conseguimos viver essa vida de integridade. E essas virtudes que Davi vai mostrar para a gente aqui, são virtudes que o Espírito Santo ele vai produzir em nós. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22,
Paulo mostra ali quais são os frutos, né? O fruto que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo produz em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Todas essas coisas são coisas que não são produzidas, não podem ser produzidas por nós mesmos. É o Espírito Santo quem produz em nós. Então, uma vida íntegra só é possível quando o Espírito Santo age na nossa vida. Esse é o processo de santificação. A santificação é um processo por meio do qual o Espírito Santo vai lapidando a nossa vida, nos fazendo ser mais parecidos a cada dia com Jesus, menos parecido comigo mesmo, né? Calvino falou que aquilo de ruim que tem em mim é tudo meu mesmo, mas aquilo de bom que tem em mim é tudo de Cristo, porque é o Espírito Santo que produz tudo isso nas nossas vidas. Eu quero concluir afirmando aqui o seguinte: a sua vida é uma vida íntegra? Você tem vivido uma vida íntegra, correta diante do Senhor? Algumas dessas características que eu mencionei aqui estão presentes na tua vida? Ou estão faltando todas elas? Eu quero orar nesse momento com você, assim pedindo a misericórdia de Deus não somente sobre a tua vida, mas também sobre a minha vida, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a produzir todas essas características da vida de um justo, daquele que vai morar no lar celestial com Jesus. Ore comigo nesse momento. Pai querido, eu oro nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Eu peço a Tua graça sobre esse meu amigo e sobre essa minha amiga, esse meu irmão e essa minha irmã que me ouve nesse momento. Eu oro a Deus para que o Teu Espírito Santo nos ajude a produzir o caráter aprovado de Cristo. Nos ajude a produzir o caráter de integridade do justo, daquele que vai morar no lar eterno com o Senhor. Tens misericórdia de nós, nos ajuda, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.